Após décadas de silêncio, Benny Andersson revelou finalmente a verdade sobre o Zaba, e o que contou vai mudar para sempre a forma como se ouve a sua música. Desde confissões íntimas em estúdios silenciosos a reflexões sobre a fama e a imperfeição, as palavras de Benny revelam a história humana por detrás do brilhante legado pop. Continue, Leia? Porque o que ele admitiu aos 78 anos vai fazer com que repense cada música do Zaba que já adorou. O menino que ouvia música antes mesmo de falar. Antes dos aplausos, antes das luzes. Havia um rapaz quieto em Estocolmo que ouvia com mais atenção do que falava. Enquanto outras crianças brincavam lá fora, Benny Andersson sentava-se perto do rádio da família, traçando com os dedos o ritmo das melodias como se o próprio ar fosse um instrumento. O acordeão do pai fascinava-o, não apenas pelo som, mas pela forma como parecia respirar. Repleto de sentimento. Muito antes de conseguir formar frases complexas, Benny aprendia uma linguagem diferente, construída inteiramente sobre o ritmo e o tom. Nas pequenas e frias salas da Suécia do pós-guerra, a música era um luxo que poucos se podiam dar ao luxo de ter. Mas o pai de Benny encontrava formas de preencher o silêncio com som. As noites eram sagradas. O seu pai tocava canções folclóricas enquanto a sua mãe cantarolava baixinho, e a sua modesta casa se transformava numa pequena sala de concertos. Benny recordaria mais tarde que aquelas noites foram a primeira vez que viu a emoção ganhar forma, não através de palavras ou gestos, mas pelo movimento das notas que podiam dar vida a um ambiente. Estas canções familiares tornaram-se a sua primeira lembrança de ligação com a família. Com o passar dos anos, o seu fascínio transformou-se em obsessão. Começou a desconstruir as melodias na sua mente. Curioso para saber por que é que algumas canções permaneciam na sua memória enquanto outras desapareciam instantaneamente. As aulas na escola não conseguiam captar a sua atenção, mas uma simples mudança na progressão de acordes podia mantê-lo acordado durante horas. Quando tocou o acordeão pela primeira vez, não se limitou a tocar as notas, explorou-as, prolongando cada som até que transmitisse o sentimento que desejava exprimir. Até os seus professores se aperceberam que ele possuía algo raro, a capacidade de ouvir o que ainda não estava escrito. A adolescência trouxe um novo tipo de rebeldia. Enquanto outros rapazes corriam atrás de bolas de futebol e motas barulhentas, Benny passava as noites a entrar sorrateiramente em salões de baile para ouvir bandas locais. O ritmo da bateria, o brilho das cordas da guitarra, a multidão pulsante, ele absorvia tudo. Foi aí que descobriu o seu amor pelo rock and roll, um gênero considerado estrangeiro e ousado na Suécia da época. Ainda não sabia, mas este fascínio por misturar estilos, raízes folclóricas com batidas modernas, um dia se tornaria o som característico do Zaba. Aos 16 anos, já atuava com um pequeno grupo chamado The Hep Stars, conhecido localmente como os Beatles da Suécia. A fama foi pequena, mas imediata. O público adorava a energia do grupo, mas Benny já pensava de forma diferente. Enquanto outros se deleitavam com os aplausos, ele concentrava-se nos arranjos, nas harmonias e em como dar mais plenitude às músicas. A sua curiosidade sobre a sobreposição de sons levou-o a experimentar com os primeiros teclados, uma decisão que o colocaria discretamente anos à frente dos seus contemporâneos. Para ele, a música não era sobre imitação. Tratava-se de construir uma ponte emocional que mais ninguém tinha cruzado. O que diferenciava Benny não era apenas o talento, mas um sentido de ritmo intuitivo. Conseguia perceber quando uma melodia estava sem compasso, quando um ritmo precisava de respirar. Esta sensibilidade vinha de anos dedicados a ouvir a emoção em vez da fala. Mesmo nos momentos de sucesso inicial, mantinha-se introspectivo, convicto de que a música podia revelar verdades que as pessoas tinham medo de dizer em voz alta. Aquele que com ele trabalhava comentava frequentemente que parecia estar em constante diálogo com algo invisível, como se cada canção que compunha fosse uma mensagem para um confidente invisível. Contudo, por detrás daquele gênio silencioso, havia uma solidão que ele não conseguia nomear. O mesmo dom que o tornou extraordinário também o isolou. Poucos compreendiam a sua necessidade de perfeição ou o seu desconforto com os elogios. Como ele próprio refletiu em tempos, era mais fácil expressar-se através da música, porque as palavras nunca diziam o que eu queria dizer. Esta confissão definiria toda a sua vida criativa. A crença de que as melodias poderiam conter a honestidade melhor do que a fala alguma vez conseguiria. Mesmo com o crescimento da sua reputação na Suécia, Benny continuava a ser atormentado por uma pergunta. Será que algum dia o sentimento puro poderá ser captado completamente em som? Esta busca pela verdade emocional através da música tornou-se tanto a sua força motriz como a sua luta constante.
Cada nota que compôs foi uma tentativa de lhe responder. Será que esta busca incessante pela honestidade emocional o levaria à grandeza? Ou a um lugar onde a música se tornaria um fardo demasiado pesado para suportar? Continue conosco enquanto o mistério se aprofunda. Em busca do fantasma da canção perfeita. A pergunta que o atormentava, se o verdadeiro sentimento poderia algum dia ser captado em som, acompanhava Benny em cada estúdio, em cada noite em claro e em cada silêncio vazio entre as notas. O que começou por ser curiosidade transformou-se numa obsessão que moldou toda a sua carreira. No final da década de 1960, já tinha provado a fama com os rap stars, mas os aplausos já não o satisfaziam. Ansiava por precisão, procurando aquela canção esquiva onde a emoção e a estrutura se encontrariam finalmente em perfeito equilíbrio. Esse anseio levá-lo-ia em breve por um caminho que mudaria a música pop para sempre. Nas modestas salas de gravação de Estocolmo, Benny passava horas intermináveis a rodar botões, a sobrepor melodias e a repetir compassos isolados até que o cansaço lhe tirasse a noção do tempo. Ele não procurava a popularidade, ele procurava o próprio som. Os engenheiros costumavam brincar dizendo que ele conseguia ouvir frequências que o ouvido humano não foi feito para detectar. O seu processo era tanto arte como ciência, cada instrumento posicionado não por instinto, mas por uma geometria emocional. Para Benny, uma música só estava terminada quando parecia viva, pulsante e capaz de comover até um desconhecido às lágrimas. Quando conheceu Björn Ulvaeus, algo de extraordinário aconteceu. As suas mentes funcionavam em sintonia, mas as suas diferenças criavam uma química incrível. Björn trazia estrutura, palavras e equilíbrio. O Benny trouxe coração, cor e paixão. Juntos, descobriram que a música conseguia contar histórias que as palavras por si só não conseguiam. As sessões noturnas transformaram-se em experiências. Harmônias folclóricas fundidas com batidas pop. Progressões clássicas reinventadas através de novos ritmos. Destas sessões surgiu algo que nenhum dos dois esperava. Um som singular, ao mesmo tempo intimista e universal. Ainda assim, a perfeição que Benny procurava nunca foi fácil de alcançar. Por cada música que chegava ao público, havia dezenas inacabadas, melodias abandonadas por não atingirem aquele padrão invisível na sua mente. Reescrevia arranjos inteiros se ao menos uma única emoção lhe parecesse falsa. Este perfeccionismo valeu-lhe uma admiração discreta de uns e uma frustração discreta de outros. Para Benny, porém, o sacrifício valia a pena, porque uma nota genuína era melhor do que 100 notas vazias. A sua busca não era apenas técnica, era profundamente emocional. Cada progressão de acordes refletia algo que ele sentia, mas não conseguia explicar. Cervez disse a um colega músico, não compõe canções, revela-as. Esta crença impelia-o a ouvir não só com os ouvidos, mas também com a memória e o instinto. Começou a perceber que as músicas que criava eram espelhos, mostrando fragmentos de si próprio que nem sempre reconhecia. A cada nova melodia descobria que tipo de homem era realmente. Durante esses anos, encontrou inspiração nos mais ínfimos detalhes. O eco de passos em paralelepípedos molhados, o zumbido de um piano antigo, o riso de estranhos num café. Colecionava sons como segredos, tecendo-os em composições que pareciam carregar algo de humano e frágil. Os ouvintes não sabiam por que é que as suas melodias permaneciam nas suas mentes muito tempo depois do fim da música. Era porque cada nota transportava um sentimento que um dia fora real para ele. Mas a perfeição tinha um preço. Quanto mais procurava a perfeição, mais se distanciava da simplicidade e da alegria. O sucesso, em vez de o satisfazer, fazia-o questionar-se mais profundamente. Até as músicas que chegavam ao topo das tabelas pareciam incompletas no seu coração. Começou a questionar-se se a música perfeita existia de fato, ou se a procura por ela era o que o mantinha vivo. Foi durante esta luta interna que um novo tipo de inspiração entrou na sua vida. O amor. Puro e imprevisível, à espera de ser transformado em melodia. O coração que outrora fora regido pela precisão estava prestes a ser testado pela paixão, e a música em breve se tornaria mais do que uma arte. Tornar-se-ia uma confissão. Poderia um homem que media cada nota sobreviver ao caos emocional que desafiava toda a ordem? Venha conosco explorar os recônditos desta história. Quando o amor se transformou em letras de canções, chegou silenciosamente, quase como uma melodia que se insinua numa canção já meio escrita. Benny passou anos a aperfeiçoar a harmonia no papel. Mas quando conheceu Annie Fried Lyngstad, conhecida mundialmente como Frida, percebeu que havia emoções que nenhum instrumento conseguia captar. Ela era calor, imprevisibilidade e força. Tudo a uma só voz. O que começou como uma colaboração musical, depressa se tornou algo mais profundo, algo que nenhum dos dois tinha planeado, mas ao qual ambos se sentiram impotentes para resistir.
As sessões de gravação mudaram da noite para o dia, onde antes procurava a perfeição técnica. Benny via-se agora a compor a partir dos seus sentimentos. O piano tornou-se o seu diário, cada tecla uma confissão que não conseguia dizer em voz alta. O riso de Frida durante as gravações, a sua frustração silenciosa quando as notas falhavam, a sua paciência quando duvidava de si próprio, tudo isto se transformou em fios entrelaçados em melodias que falavam de saudade e ternura. Para Mundo, os seus duetos soavam impecáveis. Para Benny, eram páginas de uma história de amor ainda não escrita. O vínculo entre eles cresceu no coração da tempestade criativa dos ABBA. Entre longas digressões e estúdios exigentes, Benny e Frida aprenderam que o amor sob os holofotes nunca é privado. A fama amplificava cada olhar, cada silêncio, cada hesitação. Os repórteres especulavam sobre a química entre ambos, enquanto os fãs romantizavam a sua harmonia. Mas por detrás das canções havia uma verdade frágil. Duas pessoas a aprender a comunicar através do som, porque as palavras muitas vezes lhes faltavam. A mesma precisão que fez de Benny um gênio também o tornou difícil de alcançar. Frida compreendia a linguagem da emoção, enquanto ele compreendia a linguagem da estrutura, e estes dialectos raramente coincidiam. Ainda assim, a magia que criavam era inegável. As canções nascidas durante aqueles anos transportavam o pulsar de um afeto genuíno. Quando Benny tocava piano, Frida encontrava instintivamente a nota que a completava. A ligação entre eles era instintiva, não intelectual, uma faísca que existia apenas na música. Em momentos mais tranquilos, ela dizia-lhe que a música era o único momento em que sentia que se entendiam verdadeiramente. Ele sorria, fingindo concordar, enquanto secretamente temia que ela tivesse razão. Mas nem o amor conseguia silenciar o perfeccionista que havia dentro dele. À medida que a relação se aprofundava, Benny começou a transformar os detalhes das suas emoções em composições. Momentos de alegria, ciúme e separação transformavam-se em som. Tratava a relação como uma canção em processo de criação, revendo, refinando, na esperança de a tornar melhor. Mas o amor verdadeiro, ao contrário da música, resistia ao controlo. Quanto mais tentava aperfeiçoá-lo, mais lhe escapava. Começou a perceber que as fronteiras entre arte e vida estavam a tornar-se tênues, e isso assustava-o. Em palco, representavam a felicidade. Fora dele, a distância aumentava. Havia noites em que Frida cantava versos que ele lhe tinha escrito, e sentia as lágrimas a formarem-se, pois conseguia ouvir a honestidade que ele não conseguia expressar por palavras. Os olhos de Benny evitavam os dela, refugiando-se na segurança do teclado. Os aplausos após cada atuação soavam ocos para ambos. O que começara como harmonia estava a transformar-se num eco. Com o tempo, Benny começou a compor músicas que soavam menos a canções de amor e mais a despedidas. Nunca enche mais. Admitiu abertamente. Mas aqueles que o conheciam pressentiam que estava a compor a sua dor antecipadamente. A música que um dia os uniu estava a tornar-se a linguagem da sua lenta separação. Mesmo com a banda a alcançar o sucesso mundial, o mundo privado de Benny e Frida começou a desmoronar-se sob o peso das palavras não ditas. Quando deram por si, o seu amor já tinha sido imortalizado em melodias que milhões cantariam sem compreender a dor que carregavam. Para Benny, foi uma lição bela e cruel. A música podia preservar as emoções mesmo com a vida a avançar. Será que esta descoberta agridoce o impulsionaria ainda mais para a arte? Ou daria início ao silêncio que um dia encerraria a era dourada da BA? Permita-nos guiá-lo por um caminho inesperado. O estúdio tornou-se o seu confessionário. As luzes do estúdio eram tênues, um brilho suave sobre os microfones e as mesas de mistura, mas, para Benny Andersson, brilhavam mais intensamente do que qualquer holofote que já tivesse enfrentado. Ali, podia respirar. Lá fora, os fãs gritavam, os flashes das câmeras disparavam e o mundo exigia o charme. O sorriso, o brilho da imagem cuidadosamente construída do Zaba. Dentro da sala de gravação, havia silêncio, um santuário onde podia confrontar os seus próprios pensamentos sem interrupções. Os dedos de Benny percorriam as teclas do piano como se cada nota pudesse dissipar o peso que o oprimia após décadas de fama. Ao contrário do palco, o estúdio não exigia performance. Exigia honestidade. E Benny estava a aprender que a honestidade se manifestava em momentos silenciosos, quase imperceptíveis. Chegava cedo, horas antes de qualquer outra pessoa, para se sentar ao piano e deixar as ideias fluírem sem julgamento. Algumas canções começavam com um acorde fugaz, um suspiro transformado em melodia. Outras iniciavam-se com uma frase, quase acidental, que logo revelava um anseio oculto que ele jamais havia expressado em voz alta. Aí, descobriu que a música que partilhava com milhões era um escudo que usava para encobrir a sua própria vulnerabilidade.
As próprias paredes pareciam guardar segredos. Com o tempo, Benny apercebeu-se de como certos espaços do estúdio respondiam de forma diferente ao seu toque. Como um canto específico absorvia o som de uma forma que amplificava a tristeza que ele nem sabia que carregava. Experimentou incessantemente, gravando camadas e mais camadas, não para as tabelas musicais ou os aplausos, mas para se compreender a si próprio. As melodias tornaram-se um diário, uma confissão silenciosa que não exigia testemunhas, nem acenos de aprovação. Enquanto os fãs viam o brilho e a perfeição ensaiada, Benny debatia-se com o paradoxo da criação. Cada sucesso carregava um peso secreto. Dançando ao som de Mamma Mia ou trauteando Dancing Queen, o público sentia euforia, mas Benny saía frequentemente do estúdio com um eco vazio das suas próprias emoções, inquieto com a distância entre a performance e a sua essência. A música era vibrante, mas ao mesmo tempo era um conforto e um espelho. Conseguia ouvir a alegria, mas isso fez-lhe lembrar o quão distante estava do prazer simples que um dia o inspirara a compor. Com o tempo, Benny começou a perceber que o estúdio era mais do que um refúgio. Era um confessionário onde confrontava não só as pressões da fama, mas também as sombras da sua própria vida interior. As notas musicais transformaram-se em preces, as harmonias em perguntas que não conseguia expressar e os ritmos num mapa do terreno emocional que evitara durante tanto tempo. Descobriu que as próprias canções que faziam as pessoas dançar eram a sua forma de se manter íntegro. Sem elas, poderia ter sucumbido às expectativas implacáveis, ao fascínio do público e à solidão que acompanhavam a atenção constante. Os amigos notaram uma mudança no seu comportamento quando saía do estúdio após longas sessões. Havia uma serenidade nos seus passos, como se a música tivesse dissipado uma parte do seu caos pessoal, ainda que temporariamente. Contudo, este refúgio não era permanente. Exigia dedicação, isolamento e a vontade de encarar a verdade por detrás das melodias. Para Benny, cada sessão de gravação tornava-se uma negociação entre vulnerabilidade e criação. Um equilíbrio delicado que definiria a sua identidade muito depois do fim do Zaba. O estúdio era onde se encontrava sozinho com as verdades que nunca conseguiria partilhar com ninguém. Mas cada nota ressoava com a vida para lá das paredes. Estas horas de criação solitária tornaram-se essenciais, um contraponto privado a um mundo que tanto lhe exigia. E dentro deste silêncio, Benny compreendeu que a música que oferecia a milhões era também uma tábua de salvação para si próprio. Uma âncora que o impedia de sucumbir completamente ao vazio que a fama poderia trazer. Seria o isolamento que mantinha o seu brilho vivo, ou apenas uma frágil barreira contra a força esmagadora da fama? Continue conosco para descobrir. A noite em que a música deixou de parecer autêntica. Benny acreditava que cada acorde podia transmitir alegria, que cada harmonia daria vida ao mundo. Mas, certa noite, à medida que as notas finais de um ensaio se dissipavam, percebeu-se de uma mudança súbita. A sala ainda vibrava de energia, os instrumentos afinados na perfeição, mas algo de essencial tinha desaparecido. Sentia uma distância desconhecida, como se a música a que dedicara anos já não lhe pertencesse. Não era raiva nem mágoa, apenas um vazio crescente que sussurrava que tinha perdido o contato com a própria magia que outrora animava o Zaba. Os ensaios, outrora um campo fértil para a experimentação, tinham se tornado rotinas mecânicas. Cada membro desempenhou o seu papel com precisão, mas a faísca que definira os seus trabalhos anteriores parecia ter se desvanecido. Benny sentia a diferença no ar. As gargalhadas eram mais leves, os sorrisos mais ensaiados e os aplausos, embora entusiasmados, já não o comoviam. Começou a aperceber-se de um eco oco por trás de cada viva. Foi um lembrete perturbador de que o sucesso se tornara uma faca de dois gumes, oferecendo reconhecimento enquanto, silenciosamente, corroía a autenticidade. A percepção veio gradualmente. Notou isso primeiro nos momentos de silêncio antes da banda subir ao palco. Quando todos ajustavam os microfones, afinavam os instrumentos e acenavam uns aos outros com um profissionalismo educado. A excitação que antes o fazia sorrir incontrolavelmente transformara-se numa postura ensaiada. Cada música tornara-se uma obrigação, em vez de uma expressão. Benny perguntava-se se o público alguma vez se apercebia da súbita erosão dos sentimentos escondida sob a fachada brilhante. Em particular, analisava cada arranjo, cada letra, cada floreado que outrora o tinha emocionado. Já não conseguia encontrar prazer na perfeição. As próprias notas que antes o elevavam eram agora lembretes do que se desvanecia, da energia espontânea, da imperfeição humana que dava vida à música. O que antes era excitante tornara-se uma série de etapas, uma lista de verificação rumo a aplausos que agora lhe pareciam quase estranhos. Começou também a notar mudanças em si mesmo. O sono tornou-se inquieto.
Os sonhos estavam repletos de melodias inacabadas que se recusavam a encaixar, e uma fadiga inexplicável persistia durante os ensaios. Até a camaradagem entre os seus companheiros de banda, outrora uma fonte de calor humano, parecia agora estruturada, quase profissional, de uma forma que o isolava ainda mais. Benny dava por si a questionar se era apenas um artesão a executar um plano, em vez de um artista a criar com o coração. Foi num momento de tranquilidade, sozinho ao piano após uma longa sessão, que se deparou com a verdade de forma plena. Percebeu que a magia que sempre procurara, a ligação a algo transcendente na música, já não lhe era acessível. A fama tornou-se uma barreira entre ele e o sentimento que o inspirara a compor pela primeira vez. As canções que antes soavam como confissões ao mundo pareciam agora declarações ensaiadas, polidas, mas vazias. Benny compreendeu que tinha chegado ao ponto em que a alegria da criação já não podia ser dada como garantida. Essa foi a noite em que a música deixou de soar genuína. Benny não dramatizou a situação, nem ela chegou de repente, com estrondo. Foi um despertar lento e silencioso, o reconhecimento de que o sucesso tinha o seu preço e que alguns desses preços nunca poderiam ser pagos. Podia continuar a apresentar-se, compor e produzir, mas a inocência, a espontaneidade e a emoção crua que definiram os primeiros anos do ABBA tinham se dissipado silenciosamente, deixando-o reconciliar-se com uma realidade diferente. A diferença entre fazer música que emocionava milhões e fazer música que realmente alimentava a alma. O que acontece ao gênio quando a inspiração se esvai no silêncio, mas a criação precisa de continuar? Venha conosco explorar os anos em que tentou esquecer os ABBA. Quando os aplausos cessaram e as luzes brilhantes se apagaram, Benny viu-se à deriva num silêncio que parecia ao mesmo tempo libertador e aterrador. Já não podia esconder-se atrás do brilho do ABBA. A música que definira a sua vida servia como um lembrete do que perdera. O mundo esperava presença, comentários e aparições, mas ele procurava a ausência. Começou a isolar-se, evitando entrevistas, recusando convites e deixando o telefone tocar sem atender. O público poderia ter visto isto como excentricidade, mas para Benny era sobrevivência. Durante esses anos, procurou refúgio em projetos que ninguém reconheceria imediatamente como seus. Composições orquestrais, experiências subiti com melodias folclóricas suecas e arranjos de estúdio intrincados tornaram-se o seu campo de atuação particular. Ao contrário dos estádios e dos programas de televisão dos ABBA, estas obras existiam em solidão. Conseguia avaliar cada nota de acordo com os seus próprios padrões, em vez das expectativas de milhões. Por vezes, sentava-se ao piano durante horas, reescrevendo um tema simples indefinidamente, procurando a intimidade que outrora encontrava em sessões de improviso informais, antes de a fama engolir tudo. Benny também encontrava consolo em pequenos recantos esquecidos da vida. Longos passeios pelas ruas tranquilas de Estocolmo, visitas a bibliotecas antigas e tardes passadas em lojas de discos, a vasculhar vinis esquecidos permitiram-lhe reconectar-se com a música à sua maneira. Foram momentos em que ninguém exigia brilhantismo, em que ninguém julgava, e em que pôde redescobrir a alegria de ouvir e compor sem a pressão de um legado. Aos poucos, percebeu que a identidade e a criatividade eram frágeis quando ligadas à adoração coletiva. Precisavam de espaço para respirar. No entanto, a sombra dos ABBA seguia-o para todo o lado. Um acorde familiar surpreendia-o. Uma música na rádio trazia à tona memórias com uma clareza implacável. Mesmo enquanto tentava construir uma nova vida, as melodias que ajudara a criar perseguiam-no, um fantasma que não lhe dava descanso. Benny compreendia que esquecer era impossível. Os triunfos, fracassos e segredos da banda estavam entrelaçados com a sua própria essência. Cada nota que compôs fora dos ABBA carregava ecos do passado, uma marca subtil que não conseguia apagar. Havia também lutas que ninguém via, momentos de dúvida, de se perguntar se afastar-se da fama tinha sido um erro, de questionar se ele havia traído a própria música que lhe dera propósito. Estes anos não foram repletos de escândalos ou dramas, mas de uma tensão silenciosa e persistente, como um zumbido grave por detrás de toda a fachada pacífica. Benny debatia-se com a questão de abraçar completamente o anonimato ou de criar, cuidadosamente, novas obras que pudessem honrar a sua própria voz sem evocar o passado. Nesse isolamento, confrontou uma verdade que evitara durante muito tempo. Os ABBA eram inseparáveis dele. Nenhuma suite orquestral, nenhuma experiência a solo poderia substituir completamente a banda. Nem era esse o seu verdadeiro desejo. O desafio passou a ser reconciliar-se com esta realidade, aprender a viver com o mito enquanto se construía uma identidade própria. Descobriu que a criatividade podia sobreviver fora dos holofotes do estrelato se fosse cultivada com paciência, foco e honestidade. Os anos foram uma viagem lenta, marcada por uma resiliência silenciosa.
Benny aprendeu a observar a vida sem a interferência constante da fama, a ouvir música como ouvinte antes de a ouvir como compositor e a descobrir um ritmo que lhe pertencia por inteiro. Começou a perceber que as composições mais profundas surgiam muitas vezes não dos aplausos ou dos elogios, mas da reflexão, da solidão e da coragem de encarar a própria mente. Se o silêncio se tornasse a sua única companhia, revelaria a verdade que passou a vida inteira a evitar sobre si e a sua música. Vamos levá-lo ao ponto em que a história se torna chocante, o que finalmente admitiu aos 78 anos. Aos 78 anos, Benny Andersson viu-se numa casa silenciosa, repleta de instrumentos, partituras e memórias que abrangiam décadas. A solidão que outrora procurara como refúgio permitia-lhe agora clareza. Pela primeira vez, falou abertamente, não para se defender, não para se justificar, mas para reconhecer as verdades que carregara em silêncio durante toda a vida. A fama, percebeu, nunca fora o objetivo final. A emoção dos aplausos, os palcos reluzentes e o reconhecimento global foram passageiros. O que realmente importava era a sobrevivência, a persistência da criatividade, da conexão e da autenticidade. Refletiu sobre a beleza que emergiu da imperfeição, as harmonias dos ABBA, que pareciam perfeitas para o público, nasciam muitas vezes da tensão, da discordância e do compromisso. As mágoas, os erros e as lutas pessoais daqueles anos entrelaçaram-se nas melodias, dando à música uma profundidade e uma alma que nenhuma habilidade técnica, por si só, poderia criar. Benny admitiu que as canções que as pessoas celebravam com tanta paixão eram, em muitos aspectos, um meio de convivência, uma forma de processar emoções demasiado complexas para serem expressas apenas com palavras. Falou sobre a resiliência como uma conquista silenciosa e contínua. Por detrás de cada sucesso estrondoso e digressão mundial, houve inúmeras horas de dúvida, luta criativa e a busca incessante por algo significativo. Benny reconheceu que o verdadeiro legado dos ABBA não eram troféus ou posições nas tabelas musicais, mas sim a sobrevivência do espírito humano através da arte. Cada nota escrita era uma tentativa de compreender, de perseverar e de deixar para trás algo que transportasse tanto alegria como fragilidade. Para Benny, a revelação não vinha como drama ou confissão, mas como a simples verdade. Olhando para trás, reconhecia que cada canção era um testemunho de persistência, da coragem de continuar mesmo quando os olhos do mundo estavam voltados para ele e o coração se sentia pesado. Já não procurava romantizar o passado nem medi-lo pela fama ou pela aclamação. Em vez disso, media-o pela honestidade inerente a cada composição, pelos momentos de vulnerabilidade que encontraram o seu caminho na música e pelas silenciosas vitórias de criar, apesar do medo, da dúvida e da solidão. Sentado ao piano, o mesmo instrumento que fora simultaneamente santuário e companheiro, Benny compreendeu finalmente que o poder duradouro dos ABBA não provinha da perfeição, mas da humanidade que impregnava cada nota. A sobrevivência, a conexão e a verdade foram os verdadeiros triunfos da música. E, pela primeira vez, sentiu-se em paz com a vida que tinha levado e com a música que tinha dado ao mundo. Emocionou-se com a tão esperada confissão de Benny Andersson e com as verdades secretas por detrás da música dos ABBA? Conte-nos qual a parte que mais o surpreendeu.